Aleluia! E glórias a Deus por isso. Bendito seja e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus, e no capítulo 4, louvado seja Deus. Aliás, no capítulo 4 não. Capítulo 3 e versos 12. Que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Né? Porque tornamos participantes de Cristo, e se retivermos firmemente, né, o princípio da nossa confiança até o fim, e quando se diz hoje, se ouvirdes a voz e não endureceis o vosso coração, como na provocação, porque ao ver alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas por quem se indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Né? Glória a Deus, aleluia. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha, veja bem que a incredulidade é uma pedra no caminho daqueles que estão andando com Cristo, estão andando no caminho, mas o coração é um coração incrédulo. Nós vemos quando Moisés mandou aqueles 2 espião olhar a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e 10 daqueles ali trouxeram palavra de desânimo. Olha, a terra é muito boa, tem frutos, tem maná, mas é terra de gigantes, trazendo palavra de desânimo. E 2 que estavam com a convicção, com a fé, servindo ao Deus vivo, disse: não, a terra é terra de gigante, mas é terra boa, terra de mel, terra de uva, terra de bons frutos, terra boa. Porque quem crê diz sim, e quem não crê diz não para tudo. Para tudo bota dificuldade, para tudo bota defeito. Mas louvado seja Deus, a palavra de Deus diz: se ouvir de hoje a sua voz, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vai mudar, vai mudar. Porque, irmão, a palavra apostasia vem da derivada de apartar. Apartar de quem? Você vai se apartar do Deus vivo. Você vai apartar da graça infinita. Você vai apartar da misericórdia, do amor. Você vai cortar aquele laço. Porque a apostasia, lá na palavra grega, apostasia, aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo, como lá em Atos, no capítulo 21, versos 21, e 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3. E aqui em Hebreus, no capítulo 3 e no versos 12, como um verbo, apisteme, nós vemos aqui traduzido como o quê? Como apartar.
O termo grego significa que se acreditava anteriormente da experiência e um relacionamento com Cristo. E isso tipicamente envolve a negação de uma fé que uma vez foi sincera, renegando a Jesus e abandonando o corpo de Cristo. Né? Embora alguns dos que viram as costas para um relacionamento com Cristo, ainda não possam fingir ser parte da igreja, andando com fingimento. Dá as costas, mas ainda anda com fingimento, se fingindo ser de Cristo, ser igreja. Mas a apostasia é a consequência de uma escolha, irmão. É a consequência de uma escolha deliberada e voluntária de se apartar do Deus vivo. Ele mesmo diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e um coração infiel para se apartar do Deus vivo. Maldade e infidelidade, aleluia, nos faz que nós venhamos se apartar do Deus vivo, porque é só a vida nele. Aleluia, louvado o próprio Pedro diz: Jesus Cristo, só a vida em ti, porque tu é o verbo que se fez carne, e o verbo habitou no meio de nós, e o verbo era Deus. Aleluia. A palavra apostata ou apostasia significa romper, irmão. Romper com o relacionamento de salvação com Cristo e retirar-se da união, né? E da fé nele. E da fé nele. E nós vivemos pela fé e vivemos também pela graça de Deus. É romper o relacionamento. Quando a gente rompe um relacionamento, qualquer que seja, vem consequências, vem perdas. Glória a Deus. O estrago é muito grande. Quando aquele povo estava andando no deserto, daqueles povos ali cortaram o relacionamento, a intimidade com Deus. Até então, quando aquele povo estava na mão de Faraó, quando aquele povo estava sofrendo no Egito, na sua própria inocência, eles ali gemiam, choravam. E Deus escutou o gemido daquele povo. E se compadeceu e enviou Moisés para tirar aquele povo lá do Egito. Mas o povo continuou com o coração duro, irmão. Com infidelidade. Irmão, o que Cristo fez por mim e por ti na cruz do Calvário não tem preço, não tem moeda, não tem nenhum valor na face da terra que possa pagar o que ele fez por mim e o que ele fez por você. Ele pagou com alto preço de sangue, foi crucificado, foi imolado como um cordeiro. E João Batista pregando no deserto da Judéia, quando o Salvador vinha, a palavra viva e verdadeira, que é o próprio Cristo. Ele diz: eis que vem ali o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que eu não sou nem digno de me abaixar e desatar as correias das suas apergatas. Quando João disse: eis que vem o Cordeiro de Deus. Aí Pedro diz que ele é imaculado. Ele é incorruptível. Não há corrupção em Cristo. Não há infidelidade em Cristo. Não há ódio em Cristo Jesus.
Não há malícia em Cristo Jesus. Não há imoralidade em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há traição, não há fofoca. Aleluia, naqueles que crêem nele. Porque ele veio nos libertar da fofoca, nos libertar do fuxico, nos libertar da prostituição, nos libertar da imoralidade, nos libertar da malícia, nos libertar da infidelidade, do ódio, da ira, da falta de perdão. Ele veio nos libertar, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Trocou a coroa de glória por uma coroa de espinho, por mim e por você. E nessa manhã eu quero dizer para você que aquele que é infiel, ele está andando na apostasia. Aleluia. Aquele que tem maldade no seu coração, ele é um apostata. Ele quebrou seu relacionamento com Deus. Ele não está mais andando na fidelidade com Deus. Ele não ama nem si próprio, nem ama nem o próximo, nem quem está do lado dele, irmão. Por esta razão, em uma apostasia individual, que é diferente do fato de um grupo, igreja ou povo ou nação em geral, tomar uma atitude de rejeitar Deus só é possível para aqueles que já experimentaram o perdão de Deus, irmão. Aqueles que já experimentaram o perdão de Deus. Isso chama apostasia individual. Aquele que experimentaram o perdão de Deus e veio com a sua infidelidade depois. Judas Iscariote experimentou o perdão, experimentou o amor, a graça, mas teve maldade, infidelidade. E qual foi o fim dele? Qual foi o fim de quem é infiel? Qual é o fim dessas pessoas que é infiel, que são falsas? Que está conosco aqui e depois está nos apunhalando, nos aproveitando, nos criticando, nos apredejando. Então, se você quer ir para o céu, se você quer ser exemplo, se você quer ser um pregador da palavra de Deus, se você quer dar um bom testemunho, por onde tu passar, as pessoas veem o brilho de Deus na tua vida, tem que tirar a infidelidade e a maldade do teu interior. Porque, irmão, o profeta, o nosso próprio Cristo, ele vê por dentro, ele não vê por fora, que nem o homem vê por fora. Hoje as pessoas olham pela aparência, crê nas aparências, no que vê. Já Cristo não, ele olha para o interior. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz que não há nada em oculto, que não há nada escondido, que todos os vossos pensamentos estão despidos diante de mim, que um dia há de tratar comigo. No livro do profeta Jeremias, se eu não me engano, é no capítulo 17, louvado seja Deus, e no versos 16, glória a Deus, aleluia, profeta Jeremias, glória a Deus, capítulo 17, versos 16, eu acho que é 16, eu já estou aqui já procurando aqui para entrar aqui nessa concordância bíblica que diz: mas eu não me apressei em ser um... Cadê? Não, é capítulo 16, irmão, perdão, não é? Capítulo 16 de Jeremias, no versos 17, se quiser abrir a Bíblia aí, acompanhar comigo, tá aqui dizendo assim, ó: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, e não se escondem perante a minha face, e nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanava a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Você está vendo aí o que acontece com a pessoa infiel? E o profeta Jeremias,
como profeta, ele viu o exterior. Ele não olhava para o interior, assim, para o exterior, não. Ele olhava para o interior. Olhava para dentro, que saía de dentro para fora. E ali ele chegava e falava: louvado seja Deus, aleluia. Então, a apostasia individual, ela só pode acontecer quando você já recebeu o perdão, né? Mas as consequências de uma escolha deliberada, irmão, ela é voluntária, né? Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, o que é diferente de fato de um grupo, né, que eu já falei, né, quem já experimentou o perdão de Deus, né, e nasceram de novo, né, espiritualmente, está lá em João 3,3, e foram renovados através de um relacionamento pessoal com Cristo. A apostasia não é simplesmente uma negação da crença, do ensino presente do Novo Testamento por parte daqueles membros da igreja que realmente não têm um relacionamento pessoal com Cristo. Na verdade, irmãos, a apostasia pode envolver aspectos separados, embora relacionados. A apostasia teológica, que é uma rejeição de alguns dos ensinamentos originais de Cristo e daqueles usados por Deus para escrever sua palavra. Também tem essa apostasia também teológica. Aonde a gente vê aí, onde é que está essa apostasia teológica? Né? Onde é que nós vemos isso? Né? A teologia da prosperidade, pregando o materialismo, pregando as coisas materiais, supérfluas, passando para o povo. E muitos não avaliam as escrituras e não sabem que primeiramente tem que buscar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Buscais o meu reino e a minha justiça. Mas muitos primeiramente buscam as coisas materiais, bens materiais, e continuam no pecado. Continuam na prostituição, continuam na bebedice, continuam nas feitiçarias, continuam nas malícias, nas imoralidades da vida, porque está indo para a igreja atrás de coisas materiais para mudar a vida financeira. Mas a tua vida financeira tem que ser tem que ser no espiritual, porque no espiritual tu tá no SPC de Jeová, tu que tem língua grande, tu que é mexeriqueiro, fofoqueiro, invejoso, falso, trambiqueiro, imoral, aleluia, tu está, aleluia, no SPC, tu tá com teu nome negativado no reino de Deus. Estamos ao vivo na Rádio Gospel Paulo e Silas, e também estamos ao vivo também no canal do YouTube da Rádio Gospel Paulo e Silas, e estamos ao vivo também no Facebook Pedro Alves, né? Aleluia, ao vivo. Glória a Deus, aleluia. Estou falando de apostasia. Você vê que o escritor de Hebreus, aqui ele cita ali o deserto, aleluia, onde o povo ia saindo naquele deserto a caminho da terra prometida, da Canaã celestial. Mas aquele povo foram infiel, foram ingrato. Porque a pior coisa que pode existir na vida de um ser humano, irmão, é a ingratidão, é não agradecer pelo dia, é não agradecer quando está levantado. Obrigado, Deus, por amanhecer com fôlego de vida. Obrigado, meu Deus, por hoje ter só um copo d'água para me beber, mas eu agradeço a Ti. Obrigado, meu Deus, por olhar aqui para essas panelas, hoje tem só feijão e arroz e ovo, mas eu dou glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por olhar aqui para minha casa, aqui a minha luz está cortada, mas eu dou glória a Deus, não é verdade? Não tem que ser assim, tudo em tudo dá graça, que depois Ele vai mandar providência para você. Se a luz está cortada, Ele vai mandar, Ele vai enviar quem pague.
Ou ele vai enviar uma situação para tu ganhar o dinheiro, para tu pagar a tua luz, para tu pagar a tua água, para tu se alimentar, para tu comprar tuas vestes, para comprar tuas roupas, comprar a tua parte de higiene, mas não se aparta do Deus vivo, pelo amor de Deus. Não sai da presença dele, porque grandes são as bênçãos sem medidas naqueles que andam debaixo da sua vontade. Essas pessoas aqui estavam carregadas de bênção, cheio de ouro, de prata que ele tinha tirado do Egito e dado para esse povo. Tirou a maldição ali, virou em bênção. Aquilo que era maldição virou bênção para aquele povo. Mas aquele povo foi infiel, meu irmão. Aquele povo tiveram o coração mau, a infidelidade. Muitas das vezes os nossos líderes, os nossos pastores, eles fazem tanto por nós, ora por nós, jejuma por nós, se consagra pelas nossas vidas, não dá as oportunidades, não dá força, aí depois vem um obreiro, vem um ali, apronta, fala mal, critica, fala mal do ministério, fala mal da liderança, fala mal dos membros, fala mal dos congregados. Ei, você é um infiel, o teu coração é mau, mas ainda há tempo, aleluia, de tu se converter de verdade, porque a trombeta de Deus está perto de tocar. Nós estamos nos últimos dias, estamos perto do arrebatamento. E nesses últimos dias, aleluia, muitos aí estão pregando sobre o arrebatamento, sobre o arrependimento, porque não há outro caminho, porque o caminho da perdição, aleluia, é o caminho da porta larga, é o caminho da porta larga do caminho largo, mas o caminho da salvação é o caminho da porta estreita, é o caminho estreito, é no estreito, é se humilhando, é reconhecendo, aleluia, que ele é maior, que ele é o poderoso, é o Shaddai, o eu sou, e ele está vendo tudo. Glórias a Deus. A Bíblia, irmão, ela dá avisos urgentes sobre essa grave possibilidade. Estes avisos são projetados tanto para nos alertar acerca do perigo mortal de abandonar a nossa união com Cristo, quanto para nos motivar a permanecer fiéis à obediência, a ser obediente. Ele fala assim, ele não devemos ignorar ou tratar com leviandade o propósito de Deus. Para estes avisos, concordo com a visão que diz que os avisos são reais, mas as possibilidades, né, da verdadeira apostasia não o é. Em vez disso, devemos levar essas advertências a sério, irmão, compreendendo que elas se aplicam em um sentido muito real. A forma como usamos o nosso tempo, né? A forma que nós usamos o nosso tempo é perigoso. Eu não sei de que forma tu tá usando o teu tempo, né? A palavra tá falando comigo, viu? A palavra tá me cortando, né? Tá aqui, tá me confrontando. É para mim, né? O tempo. Qual o tempo que nós estamos tirando para Deus? Aleluia, porque quando nós não tiramos tempo para Deus, corre o risco de nós entrar na apostasia. Qual é a apostasia? É a apostasia da incredulidade, daquela pessoa que mal ora, que mal lê, daquela pessoa, aleluia, que não tem mais força para ler, que não tem mais força para ir à congregação para adorar, aleluia, que não crê, aleluia, na cura, não crê no milagre, glória a Deus, aleluia, né? Mas nós temos que tirar tempo, né? Glória a Deus, aleluia, em tempo e fora de tempo, aleluia, glória a Deus, aleluia, para adorar este Deus vivo, a qual nos deu, aleluia, aleluia, essa oportunidade de estar se alimentando, comendo da carne. Por quê? Porque é a própria palavra, ele é o Deus, ele é a própria palavra viva, ele era o verbo e o verbo se fez carne. Então, quando nós estamos aqui meditando, nós estamos se alimentando da carne, se alimentando do pão, nós estamos alimentando a nossa alma, nós estamos fortalecendo a nossa mente, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmão, a apostasia é um negócio sério, né? Porque, a salvação ela só vem através da fé em Cristo, e ela é pessoal. É um relacionamento, irmão, e requer a nossa capacidade de responder positivamente à graça de Deus. Isto é, o seu favor imerecido,
o amor e a capacitação espiritual disponibilizada através do sacrifício pessoal de Cristo, irmão. Foi um sacrifício pessoal dele. Foi um sacrifício pessoal de Cristo. Foi a pessoa de Cristo que fez esse sacrifício para que nós tivéssemos vida em abundância. Respirando neste momento. Nos livrando do pecado, da vida de pecado. De uma vida, né, de pecado. Nós vivíamos uma vida de pecado. Vivíamos no pecado. A gente vivia no pecado. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós fomos libertos. Louvado seja Deus, aleluia. Nós fomos libertos, irmão. Por quê? Porque ele pegou ele mesmo foi até lá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E morreu por mim e por você. Aí ele diz assim, olha, exortai-vos uns aos outros todos os dias para que vós não caia em tentação. Muitos ministros, irmão, não exortam ou advertem os crentes a continuarem na verdadeira fé, piedosa, e mantêm-se crescendo em seu relacionamento com Cristo. Esses ministros não pregam os alertas urgentes dos apóstolos, isto, aqueles que autorizado por Cristo para entregar a sua mensagem original, como temos no Novo Testamento. É pregar a mensagem original, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, e versos 22. Ele vai falar do fruto do Espírito. Quem está no Espírito, ele é longânimo, é paciente, é manso, é compassivo, é tarde em se irar, suporta a fraqueza dos fracos, chora com os que choram. Mas as obras da carne é adultério, prostituição, lascívia, porfia, bebedice, glutonária, homicídio, inveja, imoralidade, né? Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor nos tirou de um charco de lodo horrível e colocou um cântico novo na nossa boca. Oh, glória a Deus, aleluia, para que nós viéssemos glorificar o nome dele. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A rebeldia é coisa séria. Os passos que conduzem às apostasias são os seguintes. Quais são os passos que conduzem uma pessoa à apostasia? Aleluia, os crentes, né? Aqueles que aceitaram o perdão de Deus e ingressaram em um relacionamento pessoal com ele, através da fé em Cristo, tornam-se espiritualmente complacentes, resistentes ou totalmente rebeldes. Eles demonstram incredulidade, não levando a sério todas as verdades, desafios, avisos e promessas presentes no ensinamento da palavra de Deus. Se as realidades e desejos do mundo tornam-se uma prioridade maior, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, e que as realidades e os desejos e os propósitos do reino de Deus, maior do que as realidades, os desejos e os propósitos de Deus, então os crentes gradualmente deixarão de reconhecer e experimentar a comunhão com Deus através de Cristo. Hebreus, no capítulo 4, no versos 16, aleluia, a Bíblia diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha aí. E no capítulo 14 ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia! Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Irmão, este versículo, ele enfatiza um paralelo entre as nossas tentações e as tentações de Jesus.
Isso não significa que ele tenha experimentado todas as tentações exatamente do mesmo modo que nós temos enfrentado, mas que ele suportou todo tipo de tentação, irmão, que o ser humano pode experimentar. Esse fato nos garante, aleluia, que Jesus pode pessoalmente se relacionar, aleluia, ter empatia, identificar-se com tudo que passamos na vida, o aspecto no qual as tentações de Cristo foram completamente diferentes das nossas e no resultado. Por que eu estou dizendo isso?